do agente policial sabe, assim, é muito superior a todo o resto do país, que já todas as unidades da federação já são violentas, mas a realmente, e no São Paulo sempre teve uma polícia considerada a melhor do país. Né? E agora você vê, né, a disparada dos estupros, a disparada do feminicídio, a disparada do latrocínio, tudo isso, sabe? E principalmente as mortes policiais. Por quê? Não adianta o governador do Rio de Janeiro, visto aquele meteórico que tem rapidinho, dizer, ligar e dar um tiro, né, na cabeça, na cabecinha. Não é o delite se vangloriar de ter investigação com 16 operações que resultaram em 16 mortes e dizer, policial que mata menos de 3 em 5 anos não está com nada, é uma vergonha, é vergonhoso. Então, sinceramente, não é uma questão de violência, é uma questão de inteligência, entrosação, planejamento e olhar as estatísticas, né? Bom, só para a gente tocar o assunto, sempre lembrando, a gente cobra, a gente fiscaliza pelo nosso papel o mal policial. E a gente precisa, né, e a gente quer que o lado do bom policial, está falando de segurança pública. Estamos sim de olho na crítica e na cobrança, na fiscalização de quem não segue a lei. Tanto para lá quanto para cá. Fala, Lili. Evidentemente, nós somos solidários com as famílias dos policiais que são mortos, que são vítimas dessa guerra. Exatamente. Boa lembrança. Obrigado, Lili. Carol, vamos trocar de assunto e falar com você, que eu estou com saudade. A pauta agora de volta à Casa Branca. Pela segunda vez, o presidente, agora eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está lá, escolhido como a pessoa do ano da revista Time. Ele já tinha se escolhido, já tinha o mesmo título lá em 2016, quando, então, pela primeira vez, foi eleito presidente americano. É sempre bom lembrar, Carol, por que a pessoa é para lá, né, nessa capa, por que ela é escolhida, né? A gente está falando de uma pessoa que tem que ter o quê? Tem que aparecer muito, tem que ter muita influência, basicamente, no mundo. E aí eu acho que fica absolutamente inegável que Donald Trump ocupa esse lugar, né? Segundo a Time, ou melhor dizendo, segundo o editor-chefe da Time, o Sam Jacobs, Donald Trump foi para o bem ou para o mal, palavras dele, quem teve a maior influência nas notícias de 2024. Então não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Ninguém apareceu mais nas notícias do que Donald Trump em 2024, porque em maio ele estava num banco de réus em Nova York, condenado por 34 crimes, por um júri popular. Depois, em julho, sobreviveu a um atentado contra a vida dele, aquelas imagens impressionantes. Dias antes da convenção republicana, quando ele também apareceu muito, discursou, apareceu, anunciou vice-presidente, etc. Outra tentativa de atentado contra a vida dele meses depois, debate com Joe Biden, debate com Kamala Harris, e em novembro ficou bem claro, como disse a própria Time, Trump remodelou o eleitorado americano, né? A própria revista explica, ele mobilizou jovens eleitores, homens, que patrocinaram essa vitória dele, absoluta primeiramente do israelense Benjamin Netanyahu, que também estava entre os finalistas da revista. Então, e tem uma coisa engraçada, né? Em agosto desse ano, a Kamala Harris foi capa da Time, não como pessoa do ano, mas, ou personalidade do ano, mas ela foi capa e dizia ali, her moment, né? O momento dela, e era um desenho do rosto dela. Uma capa muito bonita. E Donald Trump, naquele período ali, em agosto, ficou muito incomodado, deu entrevistas, falou sobre isso nos comícios dele na época, dizendo que a versão daquela capa tinha deixado a Kamala Harris muito mais bonita do que ela era, na verdade. Então, criticando ali a Time ter sido muito generosa, segundo ele, com a Kamala Harris. Dessa vez, ele não pode reclamar, porque a imagem de Donald Trump dessa capa está imponente. Assim, em 2016, ele já terminava a capa, ele aparecia sentado, assim, olhando para trás, etc. Fizeram, inclusive, várias brincadeiras com aquela capa, mas dessa vez a imagem dele é imponente, grande, maior do que o próprio título da Time. Então, assim, personalidade do ano escolhida pela revista, e ele, inclusive, abriu a bolsa de Nova York hoje, veio até Nova York, foi o maior bagunça no trânsito da cidade, para chamar mais atenção para o título. Capricharam na capa, né, Carol? Não dá para reclamar.
Marcelo Lins, a gente sabe que o Trump é polêmico, né? E assim continua. Como eu dei uma entrevista, falou muito, e ele falou de dar perdão, anistiar todo mundo que invadiu o Capitólio. Eu fui até procurar, a gente está falando de 730 pessoas que se autodeclararam culpadas e 170 condenadas. Pois é, veja você se isso não vai dar ideia a muita gente também. Mas ele já deixou claro que gostaria de fazer isso, e gostaria de fazer isso logo, em não considerar aquelas pessoas que invadiram o Capitólio, o Congresso americano, naquele 6 de janeiro, como criminosos. Diz que são pessoas sequestradas pelo governo de Joe Biden, que acusou de ser também antidemocrático. Lembrando que, recentemente, quando Biden indultou, ou seja, perdoou o próprio filho, Hunter Biden, que tinha já uma condenação por 2 crimes, né?